Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer imenso estar nessa igreja. Agradecer ao pastor Osni, esse bom espaço. Os obreiros e demais, Deus abençoe. Eu estava num congresso ali em São Bento do Sul, pregando ali, e o pastor Melfior fez uma reunião ali em Joinville comigo. Aí eu passei em Florianópolis para ver a minha do meio e vim em Criciúma para ver a primogênita. Aí ela lá no meio do caminho disse: "Ó pai, pastor quer que o senhor prega lá." Ela já queria, já estava lá, foi, disse: "Então eu vou lá então." Aí eu estou aqui, gostei da igreja, a igreja tem um clima espiritual bom, vocês estão de parabéns. Isso é muito importante no século que nós estamos vivendo. Precisamos ter a graça de Deus. Amém? Pegue a tua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo de número 8. Versículo de número 6. É uma passagem bem conhecida. Mas Deus vai falar com você nessa noite. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 6, diz assim a Bíblia: "A cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, e soltou um corvo, que saindo voava até que as águas se secaram de sobre a face da terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar a planta dos seus pés, voltou para ele, e ele, estendendo a mão, recolheu-a com ele na arca. Esperou ainda 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Quando a pomba voltou a ele à tarde, e com ela no seu bico havia uma folha de oliveira verde. Assim Noé soube que as águas estavam se minguando sobre a face da terra. Então esperou outros 7 dias, soltou a pomba, mas ela não tornou mais a ele." Tome assento. Queridos irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, todo feito dos 66 livros, os sacrifícios, os altares feitos na Bíblia, sempre apontou, sempre encaminhou para a cruz do Calvário ou para o próprio Cristo. Antes dos acontecimentos, Deus já veio tentando trabalhar com o homem, livrar ele de todo o seu mal. Deus, ele sempre quis e sempre vai querer o melhor para todos nós, da forma que ele trabalha, da forma que ele quer. Quando nós começamos a observar sua palavra e obedecê-lo, Deus sempre vai nos abençoar. Então Deus sempre tentou de toda maneira romper da nossa vida, afastar da nossa vida o pecado. Deus visita Noé e diz a ele: "Noé, tu vai construir uma arca." E Noé começa a pregar algo que não existia. Noé começou a falar que ia chover sobre a terra, e não havia chuva até ali na face da terra. Noé começa a construir uma arca, e Deus fala com Noé e já fala o que vai acontecer. É só você prestar atenção. Deus falou para Noé assim: "Constrói uma arca para você e para a tua família", porque ele já sabia que a humanidade não ia dar ouvido. Foi construída a arca, ele pregou o que Deus falou a ele por 120 anos. Chegou o dia, chegou o momento, os animais deram ouvido aos feitos de Deus, foram ao encontro à arca, entrou de cada um casal, e a Bíblia diz assim: Deus fechou a arca pelo lado de fora.
Por que Deus fechou a arca pelo lado de fora? Porque o homem, ele só se desperta muitas vezes quando vem a ruína sobre a sua vida. E aí ele corre. Quando eles começaram a ver que começou a chover, lógico que eles correram para a arca. Mas quem fechou a arca foi Deus. E isso é muito importante. Aí veio o dilúvio, enfim, encheu a água. Eu não quero me deter aqui. E a Bíblia diz que passou-se por alguns dias, 40 dias, e Deus lembrou de Noé. E Noé agora começou a fazer, ele fez 4 coisas que nós lemos aqui, que na Torá, no original, ele faz 4 coisas que ele nunca imaginou que ele estava fazendo, algo do passado, algo do presente e algo do futuro. Noé, quando ele solta um corvo, ele está soltando um corvo, e quando você estuda sobre o corvo na Bíblia, o corvo fala de morte, fala de podridão, fala de iniquidade. A nossa terra, ela está cheia de iniquidade. Existe um povo santo na terra, sim. Existe um povo que clama a Deus, sim. Mas a nossa terra está cheia de violência. Isso desde o passado, desde Nínive, desde a época da arca, a terra já está cheia de iniquidade. No tempo de hoje é a mesma coisa. Hoje nós estamos vendo na mídia os políticos roubando e não tem cadeia para eles. Nós estamos vendo o estupro sendo comum. Nós estamos vendo a iniquidade de toda a humanidade, um perdendo respeito com o outro. O roubo está por demais. Eu fui agora ali na casa do meu pai, que é de criação, que me criou praticamente, me adotou como filho. Um rapaz estava saindo de casa às 7 horas da manhã para ir trabalhar. Veio um rapaz de 16 anos, botou uma pistola na cabeça dele. A sua caminhonete era automática, ele tira o pé do freio, automaticamente ela anda. Ele deu um tiro na cabeça dele, não levou a caminhonete, matou ele, foi embora e ficou por isso. E a família ficou desesperada. Provavelmente já está solto, porque tem 16 anos. E a nossa lei está assim, vai ficar cada vez mais pior. As coisas estão ficando apertadas, a crise está aí, a situação está precária. Noé já estava avisando desde o passado, pelo feito dele, como está acontecendo a ruína sobre a face da terra. E não acredita nesta mensagem que vai melhorar, não vai. Nós temos que se preparar. A igreja está aqui para 2 coisas. A igreja está aqui para mostrar para o mundo quem é Jesus Cristo. E a igreja está aqui para se preparar, para crer, para se encontrar com Jesus na glória. Existe uma qualidade de crente que está se convertendo agora, que quer ser pregador e quer ser cantor. Você pergunta para ficando quando chega na igreja, vai ter o batismo como o pastor anunciou. Você pergunta para ele: você quer ser adorador? Você quer ser crente, aleluia, de dobrar os teus joelhos, deixar a lágrima no banco e glorificar o Senhor? Não, eu quero ser cantor, quero ser pregador. Antes de ser cantor, antes de ser pregador, tem que conhecer Jesus, tem que sentir Jesus, tem que sentir a graça de Jesus. Então, amado, aleluia, a terra está cambaleando como bêbado. Aí vem a Bíblia diz que Paulo estava dizendo que a terra está gemendo como dores de parto. Então, amado, não vai melhorar, vai ficar cada vez mais pior. Mas a igreja de Cristo ainda está fazendo a diferença na face da terra. E nós precisamos acreditar que Jesus está no nosso meio. Quem acredita que Jesus está aqui, Ele é poderoso, Ele pode te abençoar e te dar grande vitória. Então você precisa acreditar nisso. Nós estamos numa época que você sai de casa e não sabe se volta. O trânsito nosso está caótico. Foi difícil de eu sair de Joinville ontem. Eu me criei em Florianópolis. Está difícil. E cada dia que passa vai se vender mais carro. Todos nós aqui estamos em crise. Mas olha o pátio da igreja como tem carro. Ninguém vive mais sem carro. É ou não é? Vai ficar pior. E nós temos que ter paciência com a fila. Vai ficar pior. Noé já estava avisando. Mas Noé faz algo mais interessante, que a hora passa. A Bíblia diz que Noé pega uma pomba e solta.
E quando ele solta esta bomba, a bomba não vendo lugar para pousar a planta dos seus pés, ela volta para a arca. E no original quer dizer que é Deus trabalhando no Velho Testamento. Quem é Deus? Como se prega, como se ensina para alguém quem é Deus? Eu preguei agora para os adolescentes lá em São Bento do Sul, e eu disse: existe uma geração dentro da igreja que não conhece a Deus, não sabe do que Deus é capaz de fazer. Quem é Deus? Aí você vai para a teologia, aí o salmista, aliás, Isaías diz que Deus, ele é tão grande, que ele pegou e dividiu a água doce com a da salgada, e colocou na palma da sua mão. Deus é grande. Isaías também disse que Deus pensou o pó da terra na sua mão. Aleluia. Então Deus, ele é grande, ele é poderoso. E quando você entra no profundo da teologia, aí o teólogo diz que Deus não tem mão, porque Deus é espírito. Deus não tem perna, porque é espírito. E eu não quero falar disso. Eu vou falar do que a Bíblia fala de quem é Deus, como ele é tão simples, como ele é tão poderoso. Olha quem é Deus no Velho Testamento. E quando você olha para a Bíblia no Velho Testamento, amado, aleluia, e quando você lê Número, capítulo de número 22, aleluia, versículo 28, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Balaão. Este homem estava irado, e a sua ira trouxe consequência, ia fazer coisa errada. Ele monta em cima de uma mula e começa a ir em direção a algo que ele ia fazer de errado. Deus, olha quem é o teu Deus, olha quem é o meu Deus no Velho Testamento. Deus se coloca em pé no trono, dá ordem a 2 anjos, e 2 anjos ficam na frente na estrada para impedir o que Balaão ia fazer. E a Bíblia diz que Balaão, irado, aleluia, bate na jumenta, bate uma vez, bate 2 vezes, coloca ela na parede, e quando ele saca da espada para matar a jumenta, a Bíblia diz assim: e Deus abriu a boca da jumenta, porque o jumento que estava em cima da jumenta não estava ouvindo, aleluia, o Deus poderoso. E a Bíblia diz assim, presta atenção, a Bíblia diz assim: a jumenta falou assim: ei, eu te sirvo desde pequena, tu me manda para a direita, eu vou para a direita, tu manda eu para a esquerda, eu vou para a esquerda, tu manda eu ir para frente, eu vou para frente, nunca te desobedeci, mas agora não dá para andar, porque na minha frente tem 2 anjos com a espada desembainhada, aleluia. E a Bíblia diz assim: e Deus abriu os olhos de Balaão para enxergar o que estava acontecendo. Deus é poderoso e está aqui. Você acredita nisso? Esse Deus que você serve, não precisa ir no profundo da teologia para você entender quem é Deus. Você quer ver como você precisa prestar atenção no que você lê? A Bíblia diz que Deus desperta Jonas e diz assim para ele: vai à cidade de Nínive e proclama contra ela. Jonas sabia a malícia que havia, ou o pecado melhor que estava na cidade de Nínive. Era normal os pecados. Ele fica com medo. E se você for no profundo da Bíblia, no estudo, ele desce 7 vezes na Bíblia. E ele pega um navio e vai para Jope. Tranquilo, vai para o porão, dorme. Ninguém se esconde da mão de Deus. Deus está vendo o teu pecado, a tua iniquidade, o teu adultério, a tua mentira, a tua fornicação. Deus, ninguém se escapa da mão de Deus. Quando Deus se levanta no trono, Deus é poderoso para agir. Sossegado, dormindo, chegou em alto mar, estou livre. A Bíblia diz que Deus sopra um vento. E a Bíblia diz assim, que o navio estava no ponto de se quebrar, e os marinheiros começaram a jogar as suas bagagens fora. De repente lançaram sorte sobre si, caiu em Jonas. Ele disse: eu sou hebreu, eu sei porque essa tempestade está aí, é por minha causa, me joga no mar, que ela vai acalmar. Parece que eu vejo Deus, irmão, Deus que do céu, sentado assim, levantado o trono,
Ele diz assim: o peixe, abre a boca aí que agora vai descer um profeta desobediente aí, e tu engole ele. Mas o interessante não é isso. Sabe o que é o interessante? O interessante é Deus chegar e dizer assim: ó, morte, tu não chega nem perto do peixe e nem perto do profeta, porque ele vai ficar 3 dias debaixo do mar e dentro do estômago do peixe. Porque na apneia, se você mergulhar 20 metros, teu ouvido estoura, teu pulmão estoura. Ninguém consegue ficar 20 minutos debaixo d'água. Jonas fica 3 dias por causa da ordem desse Deus. Aí a Bíblia diz assim: a última descida de Jonas, ele falou, Jonas, disse assim: ó, do ventre do inferno eu clamei ao Senhor e ele ouviu a minha oração. Parece que eu vejo Deus se levantar do trono e dizer: seu peixe, agora vomita o camarada que está pronto para entrar dentro de Nínive e proclamar que eu sou Deus poderoso para fazer a obra. É esse Deus do Velho Testamento que você serve, que está aqui, que pode te abençoar, te dar vitória. Você pode glorificar o Senhor. Você precisa entender. Existem coisas na Bíblia que é muito simples você entender do que Deus é capaz de fazer. Mas o interessante é que passou 7 dias, ele soltou a pomba novamente, e a Bíblia diz assim: à tarde a pomba veio com uma folha de oliveira verde no bico. Quando você vai estudar sobre folha de oliveira na Bíblia, fala de esperança. A esperança da minha família, a esperança da tua família é Jesus de Nazaré. A Jesus, amado, existem algumas igrejas, eu nasci na Assembleia de Deus, tenho 27 anos de Assembleia de Deus. Eu não sou contra nenhuma igreja, mas eu sou contra a muleta do Evangelho. Não precisa inventar coisa, irmão. Não precisa. Olha que eu prego para esse Brasil inteiro. Eu tive um dia num congresso agora, que eu comecei a pregar, começou a sair fumaça debaixo do meu pé. Eu disse: que é isso? Isso aí eu perguntei para o pastor da igreja, disse: aí é para pressionar o Espírito Santo, isso aí é para a igreja vazia. Para o Espírito Santo manifestar na igreja a oração, a jejum, é comunhão, é obediência, aleluia, é pureza, aleluia, não tem nada amado a mais. Tudo que se inventa é amuleto. Jesus de Nazaré é poderoso para transformar a nossa vida. Olha aqui, ó, a nação de Israel teve 3 reis de destaque. Saul, grande rei, reinou por 40 anos. No reinado de Saul por 40 anos, Israel perde a glória, a arca da aliança. Sai Saul, entra Davi. Para Davi sentar no trono, ele matou muitos reis, muitos soldados, muito homem, ao ponto de Deus dizer que a mão de Davi estava manchada de sangue. Davi foi um grande rei, péssimo pai, péssimo marido. Na família de Davi teve estupro, teve um filho matando o outro. Foi um péssimo homem na frente de uma nação, dizendo: olha, eu tenho uma família abençoada. Não tive uma família abençoada. O diabo entrou, fez um ninho. Depois veio Salomão, seu filho, reinou, começou muito bem. 2 orações que Salomão fez, aleluia, Deus se manifestou no templo. A segunda oração, a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 7,14, que era tanta glória que os levitas e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé dentro do templo, porque a glória do Senhor invadia o templo e todo mundo exaltava o nome do Senhor. Porém, se desviou no final do seu reinado. Eu acho que ele foi salvo porque ele escreveu o Eclesiastes. Porque senão, amado, porque no final do seu reinado ele se dobrou diante de imagem de escultura, pegou filho de crente e jogou na estaca de Dagom, a ponto viva para morrer queimado. Ele fez isso. Agora, quando Noé, ele solta uma pomba e atrás do bico uma folha de oliveira, aleluia, na narrativa bíblica estava dizendo assim: vai nascer um rei. Muito em breve vai nascer um rei. E nasce um rei. Quando ele nasce numa manjedoura, ninguém dando valor para ele. Foi o único homem na Bíblia que nasce com 3 títulos. Aleluia. E isso, amado, quando você lê as 613 leis, toda pessoa que fosse consultar um sacerdote, um levita, um sacerdote, um rei, um profeta, tinha que levar presente. Por isso que Naamã levou presente.
Por isso que outros homens levaram, mulheres também. Por quê? Porque ia consultar uma autoridade. Quando Jesus nasce numa manjedoura, que os anjos aparecem aos pastores que estavam no rebanho, sabe o que eles fizeram? Eles levaram ouro, prata, tecido para Jesus. Sabe por quê? Porque quando o anjo veio avisar, ele disse: em Belém nasceu um rei. Quem é esse rei? Perfeito. Nunca decepcionou ninguém, nunca vai te decepcionar. Este rei é perfeito. Este rei é a solução da tua vida. Este rei é a solução da tua família. Este rei é a solução do teu ministério. Este rei é a solução da tua casa. Este rei é a solução de toda a tua dificuldade. E ele está aqui nessa noite. Quem pode glorificar ele? Como rei, ele disse: todo o poder foi me dado no céu, na terra. Como rei, aleluia. Ele quer dizer para mim e para você: eu quero reinar no teu coração. Sabe o que é reinar no teu coração? Aleluia. É você ser sensível à voz do Espírito. Deus te avisa quando o diabo está armando uma armadilha contra a tua família. Existe uma geração que não conhece a Deus, estão dentro da igreja. Deus ainda fala, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda cura, Deus ainda tem as suas revelações. Jesus, rei, sacerdote. Ele é sacerdote, por quê? Foi o único sacrifício perfeito na cruz do Calvário. O diabo tentou matar Jesus desde o começo, desde a sua idade pequena. Sabe por quê? Porque ele sabia, se Jesus fosse para a cruz do Calvário como foi, ele jamais queria ouvir aquela frase que ele falou: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Quando Jesus abriu a boca e falou isso, você, tua família, teu filho, teu marido, tua filha, tua casa, não deve nada pro diabo. Quem reina é Jesus de Nazaré. Ele fez o sacrifício perfeito. Quem pode glorificar a Deus? Como profeta em terra, ele disse assim, ó, ele olhou para o templo e disse como profeta: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como profeta ele disse: eu vou para o Pai preparar um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele profetizou acerca dele. Como profeta ele chegou para os discípulos e disse: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça na cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Uma bacana. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui para você? Jesus tem o poder de salvar a tua família. Na Labachuri Cantarai, Jesus tem o poder para salvar a tua família. Aleluia. De vez em quando eu encontro uma pessoa, uma família, e diz: pastor, não tem jeito para salvar meu filho, não tem jeito para salvar, tá de mal pior, ele está na beira do inferno. Eu disse: irmã, a senhora não conhece a minha história. Meu pai me jogou com 8 anos para fora de casa. Fui escravo do diabo de 9 anos até os 18 anos de idade. Fui um dos maiores traficantes em Florianópolis. Eu comandava 5 morros, 30 homens trabalhavam para mim, vendia 3 quilos de cocaína, assaltante a mano, procurado pela polícia. E ainda para piorar, sabe o que aconteceu? 3 anos e meio de quimbanda. Não é umbanda, não é quimbanda. Aí vai Preto Velho e outras coisas mais. Fiz coisa no mundo que você não imagina, completamente escravo de Satanás. Entrava dentro de um cemitério sexta-feira, saía domingo de noite, ou segunda-feira, completamente escravo de Satanás. E um dia, eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe, há 27 anos atrás, a minha mãe no portão da casa chorando, e uma irmã do círculo de oração falando com ela, falando desse Jesus, que ele não mudou, ele é o mesmo. Aquela mulher botou a mão no meu ombro e disse: moço, só vai mudar a tua vida na hora que tu tirar esse homem que tu carrega nas costas.
vivia sempre armado, pistola na cintura. Eu disse: a senhora é louca? Eu disse: não, não sou louca não, filho. 72 anos ela tinha. Ela disse: a partir de hoje tu vai para debaixo do meu joelho e Jesus vai te salvar. Esse Jesus é tremendo. Quando Jesus diz que vai salvar teu filho, vai salvar. Quando Jesus diz que vai entrar na tua casa, ele entra. Quando Jesus disser que ele vai mudar a tua história, ele vai mudar. Não corre atrás do profeta, amado. Está cheio de profeta que acabe por aí. Não precisa correr atrás de profeta. Aleluia. Deus, quando quer mandar bênção para ti, vai na tua casa, te acorda de madrugada, senta no teu lado, fala contigo. Bênção poderosa. Estava num clube, 4.000 pessoas fora do clube, programando um assalto. Todos os meus amigos com arma na cintura. 15 para meia-noite de domingo, uma menina de 12 anos, com um violãozinho nas costas. Ela entra no meio de 4.000 pessoas. Vai aonde eu estou. Nunca entrei numa igreja, não sabia o que era Bíblia, não sabia o que era ser crente, não sabia o que era ser pastor. Ela entra no meio dos meus amigos, põe o dedo de profeta no meu rosto e diz: Orildo, Deus manda eu te dizer que Ele te ama e Ele vai te salvar. Eu puxo uma pistola, boto na testa dela. Ela disse: pode me matar, 12 anos de idade, pode me matar, mas que tu vai encontrar Jesus, tu vai, porque Jesus tem uma grande obra na tua vida. Querido, se Deus te prometeu, passarão os céus e a terra, porém as palavras de Jesus não hão de passar. Deus vai fazer um milagre na tua vida, o nome de Jesus é glorificado. Tua solução está em Jesus de Nazaré, e Ele está aqui. Solução do mundo, Jesus de Nazaré. Lamantura baixa. Sabe o que eu estou contente aqui hoje? Porque vocês convidaram Jesus para vir para o culto. Tem igreja que Jesus não entra mais. Se Jesus está aqui, amado, tem batismo com o Espírito Santo. Se Jesus está aqui, tem cura. Se Jesus está aqui, tem revelação. Não precisa inventar nada. O que Jesus quer? Um coração, aleluia, arrependido diante dele e abrir a boca para dizer: Senhor, tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só tu, ó Pai, é Rei, soberano, fiel, santo. Ele nunca vai te decepcionar. E está aqui nesta noite para mudar a tua história. Quem pode levantar a mão glorificante de Deus, que é tão poderoso, que é tão santo, que é tão sublime. Ele vai salvar tua família. Ele quer entrar na tua casa, quer mudar a estrutura, porque Ele é poderoso e está aqui nesta noite. O caminho da laçura de Deus. Vai que Deus. Olha para mim. Ele recolhe a pomba, espera 7 dias, solta ela. E a Bíblia diz assim: a pomba vai e não volta mais. Sabe o que está dizendo isso? O próprio Jesus disse isso. Eu vou para o Pai, mas enviarei diante de vós o Consolador, Espírito Santo. Irmão, eu tenho um amigo, tenho muitos amigos mesmo, companheiros, pessoas que choram do meu lado, pessoas que me ajudam. Tenho muito amigo, mas Espírito Santo é o melhor. Tu pode perder casa, pode perder carro, tu pode não ter salário, tu pode vir para a igreja sem um centavo. Ele não olha para o teu bolso, Ele não olha para a tua casa, Ele olha para você. Ele é o melhor amigo, Ele nunca vai te decepcionar, está sempre do teu lado para te abençoar, para te dar vitória. E eu estou preocupado em não saber o que é. Eu prego para esse Brasil afora, eu sei do que eu estou falando. Eu sou daquela época
meu amado irmão, que a 100 metros que você estava a pé da tua igreja, tu via a Maria, a Joana, falando línguas estranhas. Aleluia. Esses dias eu estava numa igreja, a irmã Juliana também estava. Foi agora esse final de semana, minha esposa estava sentada na frente, aleluia, eu estava pregando e uma irmã estava falando línguas estranhas lá atrás, e ela estava, aleluia, conhecendo a irmã só pelas línguas estranhas dela. Aleluia. A igreja lá não está mudando e mudando muito. Parece que Deus está se afastando de nós. Parece que o Espírito Santo está ficando longe. Aleluia. Parece que o Espírito Santo está ficando em casa. Um culto como esse, amado, tem que ter profecia, tem que ter revelação, tem que ter batismo, tem que ter graça. Pastor, por que tu diz isso? Porque, amado, se eu for olhar para a igreja no século de hoje, eu não era salvo. Eu entrei dentro de uma igreja, amado, inflamado pela glória de Deus. Era 7:30 da noite, com o cabelo até na cintura, com o revólver na cintura, aleluia, com dois pacotes de cigarro. Eu entrei no meio da igreja, era um griteiro, era gente pulando, gente saltando no hino da harpa. Eu disse: que gente mais doida, que gente mais maluca. O diabo fala no meu filho e diz: sai daqui, aqui no teu lugar. Eu entrei no banheiro da igreja, fumei 2 cigarros. Veio um menino de 11 anos, me pegou no braço e disse assim: hoje Deus tem um trabalho para fazer na tua vida, e Ele vai mudar completamente a tua vida. Ele me pegou pelo braço, eu fiquei sem reação. Ele me jogou dentro da igreja. Era 15 para meia-noite de domingo. A igreja estava nadando na glória, e uma menina de 7 anos expulsando um demônio que estava em mim. Aleluia. Agora não é só olhando para o relógio, é só olhando para isso, olhando para aquilo. Se Deus não te guardar, tu não trabalha amanhã. Se Deus não te dá saúde, você não trabalha amanhã. Se Deus não derrubar energia na tua casa, tu não vê nada. A internet fica desligada. Se Deus não botar água no cano na tua casa, amado, aleluia. Mas é eu que pago, mas quem te dá saúde para você pagar é Jesus de Nazaré. Tudo na tua vida é Deus que pertence, é Deus que dá, é Deus que faz. Está na hora de você liberar o Espírito Santo, está na hora de você deixar Ele entrar na tua casa, entrar no teu ministério, entrar na tua vida. Aleluia. A igreja está indo de mal a pior. Tem pastor amigo meu está dizendo assim: olha, vai chegar uma época, Assembleia de Deus, para casar homossexual, se vai. Aleluia. Tem igreja agora satânica, tem igreja de lésbica, tem igreja de homossexual. Só que tem uma coisa, a Bíblia se cumpre. A Bíblia diz, aleluia, que quem tem o Espírito Santo, a treva não anda com a luz. A igreja que tiver a glória de Deus, homossexual não quer casar aqui, mano. Aleluia, vai correr para a igreja fria. Então seja aquecido, seja cheio de unção. Se ele chegar só na porta, ele já não vai nem querer casar, ele não vai querer nem vir no altar. Diabo não tem que ficar no nosso meio. Esse negócio de diabo assistir culto com nós, ver a nossa cena por fora. O lugar do diabo é no inferno. O lugar do diabo é no inferno. Aquele lugar do Espírito, aquele lugar da graça, aquele lugar da unção. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, Ele vai comentando contigo aqui. Ele quer renovar. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Quer que você seja cheio. Quem quer ser cheio da graça aqui? Aleluia. Sabe o que ensinaram para a igreja? Ser cheio da graça é na culpa. Rodopiar. Correr para lá, correr para cá. Isso não é ser cheio da graça. Cheio da graça é bem diferente. Sabe o que é ser cheio da graça? Olha aqui para mim. Eu estava pregando aqui uns 5 anos atrás na Vila Zulema. Era isso, né? Aquela igreja assim, aquela galeria assim. É? Vila Zulema? Próximo. 4 anos atrás, eu estava pregando ali. Eu preguei sexta, preguei sábado, preguei domingo. Eu fui pro hotel e disse: Deus, está acontecendo alguma coisa. E em pecado eu não estou. Eu preguei sexta, a igreja não sentiu nada. Preguei domingo, a igreja não sentiu nada. Preguei domingo de manhã, não sentiu nada. E eu não estou em pecado. Tu me conhece. Eu sei que tu és. Tu sabes que eu estou de jejum e oração. E fui para a igreja domingo de noite. Quando eu estou entrando na igreja, o menino, desse tamanho, tinha lá uns 4, 5 anos, da cor do meu sapato, de terra. Ele puxou meu paletó e disse: pastor, hoje eu vim aqui para ser batizado com o Espírito Santo. Eu dobrei meu joelho no corredor e fiquei no livro dele assim. Eu disse assim para ele: tu crê? Ele disse: creio. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Eu disse: opa, tu é dos meus. Aleluia. Eu esqueci dele, eu sou culto, esqueci dele. E foi. 15 minutos eu estava pregando. A mãe dele levanta ele com os 2 braços para cima. E ele deu uma rajada de língua estranha. Deu uma sacudida no colo da mãe. E a mãe soltou ele, o corredor estava fechado.
E ele veio puxando meu paletó, peguei ele, me cuspiu todo falando língua estranha. Pegou o microfone da minha mão, 4 a 5 anos, e disse: assim diz o Senhor. Eu estou passeando no meio do Voz faz desde sexta-feira. Vocês estão com os ouvidos tampados, os olhos, vocês não estão enxergando mais nada e não sentem mais a minha presença. Mas eu sou Deus, vou começar a passear pra lá e pra cá. Soltei ele. Ai, irmão, quando eu soltei ele, soltei também o microfone. A glória de Deus veio abaixo e Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Uma unção veio sobre a igreja. O diabo quer calar a nossa boca. Sabe o que o diabo quer? E está conseguindo em muitas igrejas. Aleluia. Ele quer que você olhe o sapato do teu pastor. Ele quer que você olhe o carro do teu pastor. Ele quer que você olhe a casa daquele fulano que comprou, a roupa da fulana como veio. Aí você olhando para a roupa, olhando para o sapato, olhando para o carro, você não vai receber nada. Agora se você vir aqui dizer: eu não quero saber de fulano esse fulano, eu quero sentir, eu quero ouvir, eu quero tocar, eu quero dar glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Você vai ver que o Espírito Santo vai começar a tocar em você. A bênção de Deus vem sobre a tua vida. Aleluia. Enquanto você dá glória que recebe aqui, Ele está trabalhando na tua casa, no meio da tua família, no meio do parente, nos papéis que estão na frente do advogado. Ele é juiz, porque Ele é o maior juiz, Ele é o maior advogado. Quando Ele entra na causa, não tem demônio que possa impedir. Então, amado, abre a tua boca, glorifica, exalta. Nada aqui se escandaliza. O que escandaliza é ser cru, é murmurador. Aleluia, velhaco, mau testemunho. Agora ser cheio do Espírito Santo, não. Aleluia, seja cheio, cheio, cheio agora. Vem, tá aqui, amado, tá aqui, tá aqui. Aí, deixa eu congresso, fui pra casa, morar em São José. Trabalhei 14 anos com pastores aqui, ó. Quando eu entro debaixo do adulto para ir para minha igreja, que eu dirigi o Forte de Nápoles, o presbítero meu me ligou, disse: pastor Olil, meu irmão entrou com leptospirose dentro do hospital. Está saindo sangue pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelos poros dele. E o médico deu 2 horas de vida para ele. Eu entrei no banheiro e comecei a orar dentro do banheiro do hospital. E de repente Deus falou no meu ouvido: chama o pastor Olil. A Bíblia se cumpre na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz assim: ó, se tiver alguém entre vós enfermo, chama. Achei de obreiro foi oferecido aí. Fica bravo quando não prega? Fica bravo quando não prega? Oferecido. Se você tem um ministério, Deus abre a porta para você. Irmão, eu não tenho cartão, até estava falando no carro para a mulher. Eu no congresso lá agora, um monte de gente pegando meu telefone. Não preciso de cartão. Ai, filho, xiricanta lamassuri, canta lamanai. Não foi em vão que pus essa palavra, xiricanta lamachai, em teu coração, xiricanta. Ai, que faz tempo que vem me alertando alguns aqui dentro, xiricanta lamanai, que tem muito adultério encoberto, xiricanta lamassuri, canta lamanai. Muitas coisas que eu quero mudar, xiricanta lamanai, e não tem dado ouvidos a mim, xiricanta lamanai. Tenho usado os meus profetas, xiricanta lamassuri, canta lamanai, e tenho coberto os ouvidos, xiricanta lamanai. Mas a partir de hoje, xiricanta lamanai, eu estou começando a mudar este negócio, xiricanta lamanai, e advirto a muitos em pecado, xiricanta lamassuri, canta lamanai. As coisas vão apertar assim, xiricanta lamanai, se não vir até o meu altar, xiricanta lamanai. Segredos ocultos eu mostrarei a mim, a presença do meu usado nessa igreja, xiricanta lamanai. Assim diz o Senhor. Chama. Não precisa se oferecer. Se você tem um ministério, Deus confirmou, Deus está no negócio, não precisa você se oferecer. Deus abre as portas. Só tem uma coisa que você tem que fazer. O que é? Quando Jesus te der uma oportunidade, faça bem feito. Não usa o que os crentes estão usando aí. Para Jesus pode ser assim, não. Para Jesus tem que ser o melhor. A melhor roupa, melhor sapato, melhor penteado, melhor cabelo. Para Jesus tem que ser o melhor. Aleluia. E ele me chamou.
rapaz, estou cansado, preguei 5 mensagens, estou vindo tirar o couro. Eu disse, não, o senhor tem que vir aqui, pastor. Eu peguei, minha esposa estava dormindo no carro, as crianças também, peguei, virei a volta, fui. Quando cheguei no regional de São José, que eu abri a porta do meu carro, Deus falou comigo. Você acredita que Deus fala ainda? Deus falou para mim, disse, Daniel não vai morrer. Aleluia, eu fiquei um gigante, irmão, porque eu conheço a voz de Deus. Aleluia. Cheguei lá, a esposa dele estava na porta do hospital, no chão assim, umas 30 pessoas ao redor dela. Eu botei a mão na cabeça dela e disse, filha, se nós perdemos o Daniel, disse, não, Jesus falou para mim agora que ele não vai morrer. Disse, pastor, você não viu ele? Nós vamos perder. Eu disse, não, Jesus falou para mim que ele não vai morrer. Aleluia! Onde ele está? Está no UTI, pastor. Em cima, você já não está? É morto, estou indo lá. Cheguei lá, tinha um pastor da quadrangular. Eles perdemos o Daniel. Eu disse, não. Entrei dentro da UTI, tinha 4 junto da médica. E o médico perguntou para mim, você é irmão dele? Eu disse, sou. Eles não disse que era em Cristo. Eu disse, teu irmão está morto. Eu disse, não, senhor. Jesus falou para mim que ele não está morto. E se você é crente, sou. E eu sou crente, estou até o tutano, cheio do Espírito Santo. Não, você é doido. Disse, sim, para Jesus eu sou doido. E Jeová falou para mim que ele não vai morrer. Eu disse, você está desafiando a medicina? Não. Eu respeito o seu estudo, respeito o seu diploma, mas quem está comigo aqui, ele é o médico dos médicos, e eu sei uma coisa. Quando eu cheguei lá, a perna tremeu, deu aquele frio na barriga, porque botaram um lençol nele branco, fazia 15 minutos, estava vermelho. O pastor olhou para mim e disse, tem fé, camarada? Ele disse, olha, fé eu tenho, mas para isso aí não. Eu disse, bota a mão no estômago dele aí. Eu botei na cabeça dele. E eu não fiz aquela oração que todo semelhante doente quer ouvir. Senhor, Deus poderoso, maravilhoso, Deus forte. Eu disse, Jesus, eu repreendo o espírito da morte agora. Devolve a vida de Daniel, porque ele tem algo a fazer na terra. Em nome de Jesus. No meio do sangue saiu uma lágrima. O dedo do menino dele apertou a minha mão. Eu bati nas costas do pastor e me sujei de sangue. Deus fez a obra. O pastor falou, você é doido? Não, Jesus fez a obra, já sei. Fui para casa, tomei um banho, dormi. 4 da tarde, meu telefone toca de novo. O mesmo irmão disse, pastor, e aí, meu filho? Teu irmão morreu? Não, está sentado na UTI, pastor. Está indo para o quarto. 15 dias. Ele estava no público da minha igreja dizendo, eu estava morto, mas Jesus me ressuscitou. Foi ensinado para a igreja, amado. Aleluia. Que batismo com o Espírito Santo é para fazer barulho, não. Batismo com o Espírito Santo é para ter um amigo, para ter um companheiro. A evidência do Espírito Santo é falar línguas estranhas, falar com seriedade, levantar a mão para adorar a Deus, não para mostrar para o teu irmão que está do lado, que está muitas vezes decepcionado, que está doente, aleluia, que está decepcionado até mesmo comigo, com outros, está triste, mostrar para ele que você também é espiritual, que ele não. Deus está te dando o Espírito Santo, sabe para quê? Para você estender a mão àquele que está caído, levanta ele. Jesus vai te levantar, vai te abençoar. Ah, eu não consigo andar, então eu vou te carregar no colo, porque quem está comigo é maior, é poderoso, pode te ajudar, pode te dar vitória. O diabo vem para matar, roubar, destruir, João 10:10. Mas Deus vem para dar crise, vem dar vida e vida com abundância. O diabo quer dividir a igreja, quer que um não fale com o outro, porque uma igreja unida, aleluia, todo laço de Satanás, toda obra contrária, aleluia, desfeita. Esta igreja, se ela estiver unida, esse bairro vai ser abalado pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus não mudou, ele continua o mesmo e está aqui. Quem quer ser espírito, quem quer ser espírito, ele está aqui. Quer que abençoe? Deixa eu terminar essa mensagem com um testemunho. Eu fui pregar numa igreja muito rica. Foi uma das igrejas mais ricas que eu preguei na minha vida. Eu cheguei lá, tinha 4.000 pessoas sentadas. Chegou um pastor para mim, e senhor, pastor de Santa Catarina, eu sou. Entra aqui nesse escritório. Eu entrei no escritório, sentei lá, tinha um trono assim. Eu era mais magro do que isso. E agora eu sou presidente e engordei um pouquinho. Mas era bem magro. Fiquei num cantinho assim, com essa bebinha aqui. Eu amassei ela assim, quando eu fico meio nervoso, eu fico amasso ela, cheirando ela. Ele olhou para mim, engrossou a voz e disse: o que o senhor vai pregar aqui nessa noite? O senhor vai pregar a Bíblia, senhor? Não. Aqui não tem esse negócio.
O senhor tem que dizer para mim o que o senhor vai pregar. Como eu quase prego todo dia, irmão, tem um monte de mensagem gravada na minha mente. E eu fiquei, saiu os versículos tudo da minha vida, da minha cabeça. Saiu tudo. Nunca passei por isso. Eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim. Eu disse, eu sei que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre o pecado encoberto e o pecado descoberto. Eu disse, está onde, gente? Está mais Judá. Ele disse, então fala um pouco aqui para mim, porque todos os pregadores que vêm aqui têm que pregar aqui para mim. Eu disse, tá bom. A Bíblia diz lá, né, que Tamar e Judá fizeram um pacto, porque nas 613 leis está escrito que quando o filho mais velho morre, o que vem atrás do mais velho casa com a nora. E Judá prometeu isso para Tamar e não cumpriu. Sabe o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, se disfarçou, foi para a esquina, esperou Judá, e Judá caiu com ela e prometeu um cabrito para ela, e não tinha o cabrito na hora. E ele entregou 3 coisas para ela que a igreja está perdendo. Que é, ele entregou um lenço que fala da intimidade, entregou o cordel que fala da identidade, e entregou o cajado que fala da autoridade. Que se basta. Só tem uma coisa: não pode pegar o microfone na mão, não pode andar para lá e para cá. Atrás de você tem 250 obreiros, tem poliglota no lar, tem doutor, tem juiz. Eu disse, tem Jesus? Tem. Isso era 15 para as 9. Para mim, sair do escritório até o púlpito parecia uma eternidade. Minha perna batia e eu vim branco. O cantor olhou para mim e disse, tu viu um demônio lá naquele escritório? Eu disse, quase isso, depois eu falo para ti. Passaram o microfone para mim e comecei a pregar. Comecei a pregar sobre isso. Agarrei naquele trem, 18 mil watts de som na igreja. Meu louco para pegar aquele churro na minha mão, porque pastor pentecostal, numa hora ele aquece e a coisa fica boa e não dá para segurar. Minha voz ficou bonita e comecei a pregar. Falei, o assunto fui falando, e a coisa começou a aquecer e começou a esquentar. Só que Deus faz coisas na nossa vida, irmão, que a gente tem que dar glória, porque Deus sabe como trabalhar. Deus me entregou dentro daquele escritório lá, para mim não perceber o que estava acontecendo. Como eu estava pregando, todos eles estavam sentados assim, 6 corredores, muita gente lá atrás. De repente eu pregando, Deus trata no meu ouvido e disse assim, meu filho, está vendo aquela mulher que está lá atrás, de lenço vermelho? Eu disse, tô, Jeová! E deu um grito. O camarada olhou para mim igual os olhos. Tô, Jeová! Mande ela levantar e andar. Eu disse, mulher, tu aí, levanta em nome de Jesus e anda. Aquela mulher levantou, eu não entendendo, todo mundo sentado, como vocês estão aqui. Ela levantou e saiu correndo no corredor, para lá e para cá, e a glória veio descendo sobre a igreja, e eu não entendendo nada. Eu ali parado, olhando para ela. O pastor que estava fazendo a entrevista comigo lá dentro do escritório, estava com a cabeça no meio das pernas, no chão, aleluia, cabeça no chão, e no meio da cabeça lágrima. Eu olhei para o pastor e disse, pastor, posso pregar? Ele disse, pode, porque a minha mulher estava 5 anos na cadeira de roda e está andando para a glória do nome de Jesus. Eu fiquei gigante, aleluia, agarrei aquele microfone chuto e disse, posso continuar, pode. Agarrei aquele microfone, pulei lá pra fora, aleluia, eu olhei para aqueles 250 pinguim que tinha assim, que não dava nada, ninguém dava glória, ninguém levantava a mão, aleluia. E um médico que falava 7 línguas, ele olhou para mim com 2 olhos, aleluia, parece que 2 ovos fritos assim, e disse, pastor, eu tô falando um negócio que eu nunca falei. Eu disse, eu sei quem é, meu amigo, te visitou agora, tu foi batizado com o Espírito Santo, aleluia. Aquela igreja nunca mais foi a mesma. Sabe por quê, amado? Aonde tem a glória, sapo vai embora. Aonde tem a glória, o rato vai embora. Aonde tem a glória, o pecado não estima. Aleluia, a glória de Deus está aqui. Aleluia, está na hora. A igreja tem que ser aquecida, cheia do fogo, cheia da graça. A Assembleia de Deus nasceu no fogo, ela vai subir no fogo da glória. Quem não gosta de glória vai pro velório.
igreja edifica o corpo. Fica vivo, profecia. A Bíblia diz que quando Deus fala com o homem fica vivo. E uma coisa puxa a outra, irmão. A igreja tem que estar viva. Aleluia. O corpo tem que estar vivo. O membro tem que estar vivo. E a Bíblia diz assim: quando a trombeta soar, eu tenho que ouvir. Senão eu não sou arrebatado. Glória a Deus. Como é que um corpo morto vai ouvir o toque da trombeta? Tem que estar vivo. Lavandora calça. Vivo. Aquecido. Pastor, falaram de mim, eu estou triste. Falaram? Ali falam de Jesus até hoje. O diabo fala de Jesus até hoje. Está sentado à direita do Pai. Está lá. É poderoso. Pastor, eu quero fazer a diferença. Quer? Levanta as duas mãos assim para cima. Posso orar, pastor? Levanta as duas mãos. Fecha seus olhos. Do Lamandora. Se você entender o que eu preguei, irmão, você vai sair daqui diferente nessa noite. Do Lamandora, Calavassuri, Calavassuri. Do novo comandai a suri de Calavassuri. Xalaio e fora, Capandu, Bilecreteando, Camandura, Baixai. E o Pandu, e mandai a suri. Filha minha, mas nunca mandai a suri, Candai a Mandoro, mandai a Manassá. Se prepara, porque grande trabalho eu coloco nessa mão. Tem coisa grande para ti preparada. Mandai uma e eu mandai a sua. Eu começar a te visitar na madrugada. Coisa grande, coisa grande. Tu nem imagina o que eu vou colocar na tua mão. Prepara-te, porque coisas grandes vão acontecer no teu ministério. Assim diz o Senhor. Levanta a mão, crente, levanta a mão. Aleluia, esquece esse crente que está do teu lado aí. Aleluia, Jesus quer te renovar, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Aleluia, ele foi vocabulário no livro crente, amado. Eu não sei aonde que eles aprenderam isso, acho que é no inferno. Aleluia, aí eu perdi o dom. Aleluia, eu abro a igreja faz 27 anos, eu nunca achei um dom. Paulo disse assim, ó, não extinguai, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Está triste? Então hoje ele vai te alegrar. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. A igreja não tem espaço. Então vamos fazer um negócio aqui. Olha aqui para mim, irmão. Antes de você glorificar Deus. Você sabia que a unção do Espírito Santo isso é igual, aleluia, uma energia elétrica? Esse negócio pega. Se você sentir glória aí do teu lado aí, esse camarada que está do teu lado vai sentir. Aleluia. É igual andar com crente em pé. Já andou com crente em pé? Você fica em pé. Se você andar com murmurador, você fica murmurador. Andou com velhaco, você fica velhaco. Agora anda com crente canela de fogo, vai te ver. Você vai ficar